Muito bem, vamos falar de esporte, vamos falar do nosso Atlântico, do nosso Ipiranga e de um dia histórico que aconteceu ontem para os times aqui de Erechim. Detalhes com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, vamos começar aqui a edição do fim de semana, né, que chamava aí para essas duas competições. Já a gente fala do nosso querido Atlântico e do Ipiranga, mas a gente começa falando da dupla Grenal. Grêmio venceu, Inter perdeu no Brasileirão. Como é que foi isso aí? Isso mesmo, o Grêmio enfrentou o Atlético Paranaense no sábado, venceu por 2-1. E agora, Leandro, a equipe se concentra para o jogo da manhã pela Libertadores da América, o jogo de volta diante do Palmeiras pelas quartas de final. O Grêmio que precisa vencer aí por 2 gols de diferença para conseguir aí a classificação à semifinal. A equipe gremista já voltou aos treinos ontem e hoje aí já embarcou para São Paulo, onde deve fazer o último treino aí durante a tarde. Já o Inter teve essa derrota, né? Um pouquinho aí que acabou surpreendendo os torcedores. Tomou uma virada, né? Tomou uma virada justamente por causa do Goiás, que é uma equipe que está ali na parte intermediária da tabela e que é uma derrota, assim, que mostrou também a qualidade da equipe também de Goiás, porque a gente sabe, né, que os times menos expressivos, eles crescem muito diante de times grandes e conseguem arrancar pontos, e foi o caso que aconteceu ontem. Olha, você traz mais um destaque aí do Rally lá de Ipiranga do Sul, que acontece no próximo fim de semana, tem transmissão ao vivo da TV Bom Dia. Como é que destaque é esse aí? Bom, destaque aqui para a equipe do Carminati, né? Então ele trouxe aqui um pouquinho da sua trajetória e também aí da liderança deles no Gaúcho de Rally. Muito bem. Olha, na contracapa do Bom Dia, o espaço especial para as duas equipes aqui de Erechim. E a gente já começa, mas antes vamos falar desse aqui. Eu tenho um destaque do Gaúcho de Basquete. Isso porque no fim de semana aconteceu aí o Circuito Gaúcho de Basquete em cadeiras de rodas. Foi realizado lá no ginásio Bela Vista, então aí reuniu 4 equipes e diversas aí regiões aqui do Rio Grande do Sul. Teve equipe de Lajeado, de Caxias do Sul, a DAO aqui de Erechim. E as mulheres do Atlântico tiveram aí futebol adiado? Como é que foi isso? Isso mesmo, foi adiado. As gurias aqui do Atlântico de Erechim iriam estrear contra o Férias do Oriente, lá de Canoas, só que foi adiado porque isso é uma coisa que já vem acontecendo há alguns meses aí, porque em conversa com o pessoal do Atlântico, eles nos passaram informação de que ainda não tinha sido montada uma equipe de futebol feminina. E o que aconteceu na última sexta-feira? Segundo a Federação Gaúcha de Futebol, aconteceu que o pessoal do Atlântico acabou informando que não havia ônibus em relação à disputa, né? Só que em conversa com o pessoal do Departamento de Esportes, foi aí nos passado informação de que eles tinham feito todo o protocolo, só que não haviam levado todos os documentos necessários. Então fica aí essas duas versões, porque primeiro não tinha uma equipe montada ainda, e depois teve essa história em relação ao transporte, sendo que a prefeitura iria dar aí 3 viagens que totalizam os 1.500 quilômetros que eles haviam, né, deixado aí para o time. Olha, é lamentável esse fato do futebol feminino que a gente acompanha aqui na nossa região, né? A gente vê aí, tanto que a gente fala o crescimento do futebol feminino, nosso Atlântico não consegue disputar. Mas tem o Atlântico, esse do campo. O Atlântico das quadras ontem largou a zica do Caldeirão do Galo, depois de 2 vice-campeonatos ano passado, agora venceu. Finalmente venceu, né, Leandro? Só que, como é de praxe, aí o Atlântico teve que correr atrás do placar, marcou aí o seu gol de empate como Caio Júnior, o pivô, que era muito contestado pela torcida, pelo que não havia apresentando o seu futsal em quadras, né? Ontem marcou o gol de empate e aí ficou com o Ian a responsabilidade, né, entre aspas, de marcar aí o gol do título e dar ao Atlântico bicampeonato. E apesar desse bicampeonato, Leandro, o Atlântico é campeão invicto nessa edição. Então, assim, uma campanha bastante importante da equipe, que volta aí ao cenário nacional do futsal. Esse que era um dos principais objetivos aí do time nesse ano. Bom, a gente vai ver a reportagem do Natan Bretenbach, que acompanhou essa final ontem. A gente traz os detalhes para você a partir de agora. Veja os gols de Atlântico e a CBF e o título do Galo. Te liga! Um dia de muita tensão. A hora parecia não passar. A ansiedade, então, nem se fala. Os torcedores chegaram cedo no Caldeirão do Galo para garantir o melhor lugar nas arquibancadas e acompanhar a tão esperada final da Taça Brasil de Futsal 2019, Atlântico e a CBF. Em uma tarde de domingo decisiva, palpite para o resultado final foi o que não faltou. Um espetacular jogo, né? Uma final tradicional. Com certeza o Atlântico vai ganhar. Vamos sair campeões aqui porque essa torcida está lotando o ginásio. E vamos todo mundo comemorar. 2-0. Gol de quem?
Quem jogar melhor ali na frente vai fazer o gol. A gente está esperando já há um bom tempo essa final, né, com a CBF. Vamos torcer aí junto, a gente sempre está aí na torcida, a gente é aqui da cidade mesmo. Então eu e meu filho Joaquim sempre estamos na torcida aí. Vamos Galo, vamos Silva! Antes de ver a bola rolando nas quadras, tudo silenciou durante 1 minuto, em homenagem à morte do jogador Douglas do Corinthians e ao técnico Miltinho do time de futsal de Marau. E foi de uma maneira equilibrada que os números finais foram ficando mais claros aos torcedores. A CBF largou na frente e abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa, em uma jogada individual do fixo Lé, que conduziu a jogada pelo meio e na conclusão tirou qualquer chance de Jackson defender. 1-0 para o time de Carlos Barbosa. Mas o Galo não se abateu, jogou firme na marcação e criou oportunidades. Até que aos 4 minutos e 26 da partida, após uma jogada de ataque, Caio Júnior recebeu e definiu a jogada, deixando tudo igual. Mas foi aos 13 minutos e 50 que o goleiro Jean fez falta em Cleitão, sendo expulso da quadra. Com um jogador a menos, a CBF não resistiu à pressão dos erechinenses. Logo após a expulsão, o Galo chegou com troca de passes no ataque e a bola estava lá, no tão esperado lugar, na área. Junto com ela, o Ian conseguiu desviar e marcou 2-1 Atlântico. Atlântico de futsal pela segunda vez campeão da Taça Brasil de futsal. Em 2013, que também foi campeão, a competição aconteceu aqui, no Caldeirão do Galo. Fim de jogo. O sorriso no rosto de quem está aqui na capital da amizade deu jus à premiação de quem foi até o fim e conseguiu ser campeão da Taça Brasil de futsal 2019. Eu falava no começo da Taça Brasil que é uma competição que não te dá direito a erro. E no último jogo nós não podíamos errar. E a conversa foi um pouco mais forte no sentido de produzir para frente. Se a gente ia fazer a primeira etapa, ia ser a equipe que acabou o jogo contra o Tamandaré Vaiada ou a equipe que saiu ovacionada pelo público contra o Corinthians. E a gente optou pela segunda e a segunda deu certo. Uma sensação muito importante, né? Há um ano atrás eu estava jogando a Taça Brasil pela equipe do Horizonte. Jamais passava pela minha cabeça. Tive a oportunidade de vir pro Atlântico. E olha o que Deus faz. O que Deus faz é perfeito. É tudo no momento dele e ele me coroou aí com esse gol do título. A final sempre assim, no sufoco. Ganhamos um clássico, que era muito importante para essa torcida, para os diretores. E fico muito feliz de ter conquistado esse título. Muito bem, olha, que jogo, que bacana esse jogo, a gente vê aí, tomara que o Caio Júnior, né, consiga disputar, mas é bacana a história desse garoto Ian, né, na Taça Brasil do ano passado, ele veio com um time lá do Ceará, era uma das zebras da competição, veio pra cá, mostrou o seu futsal e agora no ano seguinte faz o gol do título do dono da casa do Atlântico, que história, né? Que história mais ainda também do Jackson, né, o goleiro, porque teve aí também a responsabilidade de não substituir o Careca, né, porque ninguém é substituível, mas teve aí o grande destaque na Taça Brasil e ontem, Leandro, no fim do jogo, ele praticamente fechou o gol, né? Então são dois personagens aí que foram destaques na Taça Brasil e que vão fazer aí a diferença pro Atlântico ao longo da temporada. O Atlântico que, com a conquista da Taça Brasil, joga a Supercopa do ano que vem e caso seja campeão, vai disputar a Libertadores da América. Muito bem, competição que a CBF já está, né, porque é a atual campeã. Bom, vamos das quadras pro campo, porque ontem também foi um dia histórico para o nosso Canarinho, que ganhou uma inédita classificação na Série C, está a um passo da Série B, né? Olha, Leandro, e até os 42 do segundo tempo, o Ipiranga estava fora
da zona de classificação. E foi graças ao gol do Reinaldo de pênalti que a equipe não só conseguiu a classificação, como encerrou a fase de grupos aí na liderança do grupo B. E vai ser um ano assim inesquecível pro Ipiranga, porque imagina, tu ser campeão de uma divisão de acesso, tu voltar à elite do futebol gaúcho e ainda ter aí também um acesso à Série B. É uma campanha irrevogável do Ipiranga. Então, assim, tem que exaltar muito isso, porque no início da Série C, o Ipiranga tinha 2 desafios, a divisão de acesso e também a competição nacional. Em nenhum momento o Ipiranga deixou de cair o seu desempenho na competição nacional. Teve alguns empates e tudo mais, que fizeram a diferença agora, obviamente, mas o Ipiranga novamente jogou, se impôs diante do Juventude e conseguiu essa tão sonhada classificação, e nunca na história do Ipiranga, o Ipiranga tinha chegado tão longe na Série C. A gente vai mostrar para você agora o momento do pênalti e também o gol aí, a cobrança de pênalti, né? Feita pelo Ipiranga, um momento histórico aí. As imagens são da Daizon, que tem narração deles também. Veja agora com exclusividade na TV Bom Dia. Te liga! O Paysandu venceu o Remo de virada. Pênalti pro Ipiranga! É pênalti pro Ipiranga aos 42 minutos! Atenção, autorizado, vai partir para a bola o Reinaldo, partiu para a bola, bateu, salvou, voltou, gol do Ipiranga! Reinaldo na base do sofrimento, Carné defendeu a bola, tocou na trave, voltou para ele, o próprio Reinaldo aproveitou a sobra e mandou para a rede. Aí de novo para você como foi bem o goleiro do Juventude, bola tocou na trave, voltou, Reinaldo mandou para a rede, o Ipiranga faz o gol, o Ipiranga está entrando no G4 aos 44 do segundo tempo, vai se classificando o time de Erechim, pela primeira vez na história vai se classificando para o mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. Reinaldo. Muito bem, olha que momento especial esse para o torcedor do Ipiranga. E agora como é que fica? O Canarinho vai enfrentar o Confiança, o 4º colocado do Grupo A, né? Ficou muito fácil para o Ipiranga agora. Ficou, né, Leandro? E mais fácil ainda que o primeiro jogo vai ser lá em Sergipe e o jogo da decisão vai ser aqui no Colosso da Lagoa. Então é muito importante o torcedor do Canarinho ir ao Colosso da Lagoa no jogo de volta. As datas ainda não foram divulgadas pela CBF, então vai ter aí a confirmação ainda. A gente não pode confirmar sem que a entidade máxima tenha aí batido o martelo, né, em relação a essas datas. E agora é só o Ipiranga vencer lá e talvez empatar aqui ou vencer as 2 partidas que já vai estar aí na Série B do Campeonato Brasileiro, que vai ser aí um grande avanço e um grande passo que a equipe dá em relação à sua história. Olha, e logo após o jogo, os jogadores do Ipiranga mandaram uma mensagem aos torcedores pelas redes sociais. A gente vai mostrar para você um pouquinho da fala deles, que estão convocando o torcedor para apoiar ainda mais o time. Veja agora. Fala galera, Canário, passamos aqui para dar um salve para quem não acreditava em nós. A gente chegou aí, mostrou na humildade, agora vão ter que aturar nós, porque quando a gente chegou no mata-mata, a gente chegou respeitando todo mundo. É um recado para vocês, acredite quem está aqui. Esse recado é para quem vai, a trabalho. Nada resiste ao trabalho. E agora a gente pede para vocês vão no Colosso para apoiar. Apoia nós que a gente vai chegar longe. Não quer nada mais. Obrigado. Tá então, olha, de histórico para Ipiranga e Atlântico. E tem detalhes também lá no amanhã, na edição de amanhã, vem todos os detalhes dessas partidas, né, Caliandra? Isso mesmo, então aí continue conferindo, né? E hoje também, né, Leandro, nós vamos receber aí o Ian e o Jackson no Bom Dia Entrevista. Vou contar todos os detalhes de como foi essa grande final da Taça Brasil, os dois que foram grandes personagens do jogo de ontem diante da CBF. É hoje às 8 da noite. Obrigado, Caliandra, boa semana para você, viu? Obrigada pra ti também.